Olá, meus amigos do LAC Concursos. Professor Marcelo, mais uma vez aqui com vocês, atendendo uma demanda do professor Luiz, do Manuel, nosso pessoal da coordenação, que é a gravação da geografia para o concurso da PM da Bahia, que vai ser da banca do IBFC. Certo, pessoal? Então, olha só, nós fomos atrás, obviamente, das questões da banca, mas essa primeira parte, eu tenho que ser franco com vocês, ela é mais complicada, porque geografia da Bahia não é todas, porque está no edital também, tem a parte de Brasil e tem a parte da Bahia. Então, não é todas as vezes que o IBFC está fazendo concurso para a Bahia. Então, a gente tem que garimpar a questão, as mais atuais, certo? Para atender a necessidade de vocês. Então, professor Luiz orientou, o Manuel também, é no máximo 30 minutos cada bloco, resolução de exercício com complementação de teoria. E eu peguei o que eu encontrei de mais recente, tá bom? Então vamos começar, vamos lá. Olha só, em 2018 foi lançado o Atlas Solar da Bahia, onde se lê na mensagem do governador. Eu vou meio rápido, tá, moçada? O Atlas Solar da Bahia disponibiliza para todas as partes interessadas, empreendedores, acadêmicos, reguladores, governantes, ambientalistas e proprietários de terras, um conjunto de informações precisas a respeito do potencial de geração de energia elétrica através da tecnologia fotovoltaica, que é a energia solar. A evolução tecnológica, com a consequente redução nos custos dos painéis solares, a necessidade de se ampliar o uso das energias limpas, os incentivos fiscais já regulamentados para o segmento e as amplas áreas aptas à implantação de parques solares na Bahia, formam um conjunto de vetores mobilizadores que irão dinamizar a economia do Estado. Muito bem, está num documento oficial do governo do Estado da Bahia. As afirmativas a seguir resumem corretamente a mensagem do governador citada, à exceção de uma, assinale-a. Pessoal, por favor, sempre muito cuidado com a língua portuguesa, muito cuidado com a leitura e com o enunciado. Vocês estão percebendo que o nosso amigo está pedindo a alternativa errada. Ele quer a exceção, certo? Então você tem 4 afirmações verdadeiras e uma falsa. É essa que você tem que procurar, ok? Então vamos lá. Olha só. A. O estado da Bahia apresenta grande potencial para a produção de energias limpas, certo? B. A cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica representa uma oportunidade de desenvolvimento da economia regional, desenvolvimento econômico regional. C. O Atlas constitui uma ferramenta de planejamento para investimentos no segmento de energia solar. D. O Estado e a sociedade devem colaborar para desenvolver pesquisas e negócios em energias alternativas. E. A concentração da matriz energética, da matriz elétrica a partir de fontes não renováveis é adequada à região do semiárido brasileiro. É uma questão difícil? Não é. Não é. Você sabe muito bem, moçada, que você vai resolvendo por eliminação. Lembra aquela velha história? Professor de concurso é bom porque ele ensina macete. Meu querido, pelo amor de Deus, eu dou aula. Quem ensina macete é a vida. Você entendeu? É claro que você pode ter um ou outro recurso, mas eu sou horrível para esse negócio, certo? Eu sempre chamo atenção, é pro óbvio, é língua portuguesa. Você percebe que o cara aqui, ele não está cobrando nada conceitual, nada. Mas é a leitura e você visualizar a Bahia no contexto. Por exemplo, você marcaria a letra A como errada? Marcelo, não, cara, não. Porque a Bahia é o maior estado do Nordeste, boa parte do estado da Bahia está dentro do domínio do semiárido, que é a área mais seca do Brasil e que tem uma insolação ótima durante o ano. Além disso, você também tem energia eólica, o Nordeste tem o maior potencial eólico do Brasil. Tá certo que a Bahia não é o maior, certo? É lá no Rio Grande do Norte, Ceará, lá para cima, que o bicho pega mais. Mas tem potencial, então ela apresenta essa potencialidade para energia limpas, certo? Eólica, solar, beleza. Você não marcaria a letra A como errada, certo? Vamos para a letra D, só para pular. D de dado. O Estado e a sociedade devem colaborar para desenvolver pesquisas e negócios em energias alternativas. Meu querido, você está vendo? É uma afirmação lógica. O Estado e a sociedade devem colaborar, devem andar juntos para você desenvolver alternativas, certo? Por energias limpas e renováveis. Qual é o equívoco? Você entendeu? Vamos para a letra B.
A cadeia produtiva da energia solar fotovoltaica representa uma oportunidade de desenvolvimento econômico regional. Mas qual é o erro? Moçada, eu porque não posso mostrar, mas aqui o estacionamento do LAC, o professor Luiz Antônio botou energia solar. Isso aqui hoje está sendo abastecido com um painel solar que está lá fora. Você entendeu? Isso quer dizer que o cara que fez a estrutura metálica, o cara que fez o painel, o cara que faz a pesquisa, certo? É uma cadeia produtiva dentro do setor. Você abre uma oportunidade. Qual é o equívoco nisso? Nenhum, certo? Vamos para a letra E. A concentração da matriz elétrica a partir de fontes não renováveis é adequada à região do semiárido brasileiro. Ah, Marcelo, isso aqui está certo. Tá vendo? Já tinha errado. Se você achou que essa aqui estava certa, você errou. Meu querido, vamos pensar. O semiárido brasileiro é o interior do Nordeste. Ah, Marcelo, mas você acabou de falar que lá tem muito sol, que isso é bom. Pois é, mas olha como você tem que prestar atenção. Ele está falando que o semiárido é adequado para fontes não renováveis. E o que é uma fonte não renovável? Petróleo, gás natural, carvão mineral, certo? Você vai falar para mim que você vai encontrar isso no semiárido brasileiro? Que lá é o lugar mais adequado para se fazer isso? Você entendeu? Uma questão relativamente fácil. Ah, mas você pulou a letra C. Não, não pulei, eu vou fazendo aleatoriamente de propósito. Vamos lá. O Atlas constitui uma ferramenta de planejamento para investimentos no segmento da energia solar. Tá certo, cara, é um atlas. Você tem que imaginar que esse atlas é um documento onde provavelmente tem mapeado todo o potencial de geração de energia fotovoltaica dentro da Bahia. Certo? Os melhores pontos, quais são as condições, qual é a legislação, quais são os incentivos, o marco regulatório. É uma ferramenta de planejamento, é a coisa mais sensata do mundo se fazer isso. É uma afirmação correta. Então, a incorreta aqui é a letra E. Fontes de energia não renováveis não são adequadas para o semiárido brasileiro, gente. Certo? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. 2. Com relação à organização do espaço geográfico ao longo do processo histórico, da zona da Mata do Nordeste, especialmente no estado da Bahia, identificam-se os seguintes destaques. 1. Cultura do tabaco, com início no século XVI, e produção do cacau, com início no final do século XIX. 2. Descoberta do petróleo no recôncavo baiano, com início no final da década de 30. O tipo de modelo espacial explicado pela localização das culturas de tabaco e cacau nas proximidades dos portos, destaque 1. E um exemplo correto de evento decorrente da nova dinâmica interna da região, a partir da descoberta do petróleo, destaque 2, são, respectivamente. Pessoal, presta atenção. Nem que eu perca um pouco de tempo, mas eu acho que vale a pena, certo? Beleza? É assim, tá? Que o pessoal... Moçada, é assim que o pessoal divide o Nordeste. Se você não sabia, coisa que eu acho difícil, tá? Porque todo mundo aqui conhece, certo? A coisa funciona da seguinte maneira. Vamos lá. Moçada. Tá aqui, ó. Pessoal, essa área, perdão, essa área verde que vocês estão vendo aqui é a zona da mata. Tem alguma dúvida no nome dela? Não, mas é a zona da mata, Mata Atlântica. Os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles viram foi Mata Atlântica, lá em Porto Seguro. E aí você tem a zona da mata açucareira, o recôncavo baiano, certo? Que é a Baía de Todos os Santos, e a zona da mata cacaueira, que é o sul da Bahia, certo? Tá aí. Aí você tem o agreste, que é a zona de transição entre a zona da mata e o sertão, que é o semiárido, é a caatinga, é a região seca, certo?
E o meio norte, que é basicamente o Maranhão, Piauí, é a região da Mata dos Cocais, que é a transição para a Amazônia. Então, nós dividimos o Nordeste brasileiro nessas 4 partes, certo? Zona da Mata, Agreste e Zona Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Pessoal, vocês estão vendo que o Meio Norte não tem muito a ver com a Bahia. A Bahia é mais o quê? Zona da Mata, Agreste e Sertão. Isso a Bahia tem. Meio Norte é aqui o Maranhão, Piauí, certo? Muito bem. Então, o nosso amigo está falando da Zona da Mata, certo? Beleza? Só que ele está falando na Zona da Mata. Ele está falando da Zona da Mata em 2 perspectivas. Quais são? Primeiro, as plantações de tabaco e açúcar e cacau, perto dos portos. E depois, a descoberta do petróleo no Recôncavo Baiano, isso foi em 1939, lá no município de Lobato. É uma homenagem a Monteiro Lobato, certo? Muito bem. Pessoal, presta bem atenção. Se você está percebendo que as plantações de tabaco e cacau ficavam perto dos portos, é porque a prioridade é para ir para qual mercado, interno ou externo? Marcelo, externo. Você está perto do porto, você quer pegar o produto e mandar para o mercado externo. Então, com isso, o que você já poderia fazer? Olha só, letra A, olha só, destaque 1, destaque 2, respectivamente. Espaços voltados para fora, é verdadeiro. Espaços voltados para fora, é verdadeiro. Espaços voltados para si próprios, elimina. Espaços voltados para si próprios, elimina. Espaços voltados para si próprios, elimina. Só de você ter essa percepção que o tabaco e o cacau estavam perto dos portos, significa que a produção é voltada para o mercado externo, o espaço é voltado para fora. Você entendeu? Então você elimina as 3 últimas. Por acaso isso é macete? Não, é lógica. Certo? Ah, Marcelo, mas eu eliminei a primeira parte. Eu já sei que é ou letra A ou letra B, certo? Mas aí, Marcelo, tem a questão do petróleo no Recôncavo Baiano. E o petróleo? Meu querido, aí você tem que ter conhecimento. Aí não tem jeito. Se o cara está falando de petróleo no Recôncavo Baiano, eu não vou perder tempo, tá? Você tem que saber que lá na Bahia, você tem o polo petroquímico de Camaçari, certo? O polo petroquímico de Camaçari, ele gira em torno da refinaria Landulfo Alves, que fica em Mataripe, certo? Beleza? Descobriu o petróleo, o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, no dia 3 de outubro de 1953, sancionou a lei número 2004, que criou a Petrobras, certo? O petróleo brasileiro ou petróleo do Brasil, sociedade anônima, como monopólio estatal, certo? Então, a partir daí, e depois com a criação da Sudene, governo Juscelino Kubitschek de Oliveira, concessão de incentivos fiscais para investimento no Nordeste, viabilizou-se a implantação do polo petroquímico de Camaçari, que é o maior polo industrial do Nordeste brasileiro. Certo? Beleza? Então aí está gabaritada a questão. Não é tão difícil. Certo? Tudo bem? Tranquila. Terceiro, olha só. Moçada, 3. A bacia hidrográfica representada a seguir possui como uma das suas principais características naturais. Ah, Marcelo, mas aqui não é Bahia, aqui é o mapa do Brasil. Meu querido, só tem uma coisa. Quando você mostra o mapa do Brasil, você tem que ter noção das coisas, você tem que ter noção. Você sabe que Mato Grosso está mais ou menos aqui, ó. Se eu pegar todos esses rios aqui é tudo Mato Grosso, certo? Aqui está Mato Grosso do Sul, tá? Aqui está o Amazonas, certo? Aqui está o Pará, beleza? O Nordeste está aqui. Certo? Mas você sabe que a Bahia não é aqui, aqui é o Maranhão, aqui é o Ceará, aqui é o Rio Grande do Norte, aí depois vem a Paraíba, aí depois vem Pernambuco, aí depois vem Alagoas, Sergipe, isso aqui é a Bahia. Então pega grande parte da Bahia. Só que você está percebendo que essa bacia,
Ela não nasce no Nordeste. Ela nasce, esse rio aqui embaixo, em Minas Gerais, aí que ele sobe. Que bacia que é essa? Marcelo, já sei. Essa aqui é a bacia do São Francisco. É a bacia do São Francisco, certo? Que é uma bacia genuinamente brasileira. O que significa isso? Ela nasce no Brasil e termina no Brasil. Porque a gente sabe que a bacia amazônica nasce fora do Brasil, mas termina aqui. A bacia platina nasce no Brasil, mas termina fora. Bacia genuinamente brasileira é Tocantins, Araguaia e São Francisco, das maiores, certo? Beleza? E ele quer que você cite, tá? Uma das principais características naturais dessa bacia. Presta bem atenção. É alvo de projeto de transposição de águas. Tem a transposição do São Francisco, sim ou não? Tem. Ah, Marcelo, então é o gabarito. Não. Mas como não, Marcelo? A transposição do São Francisco é uma... Pois é, meu querido, mas ele está pedindo uma característica natural. Por acaso transposição é uma obra? É da natureza? Não é. Você entendeu? Beleza? B. É formada por rios com regime pluvial e nival. Marcelo, eu não entendi nada disso. Meu querido, por favor, fala para mim. O que é pluviosidade? Ah, Marcelo, pluviosidade é a quantidade de chuva. Então, o que você acha que é um rio de regime pluvial? Ah, mas eu não entendi o regime. Meu querido, tem regime para engordar? Ah, Marcelo, claro que não. Claro que tem. Se o cara é muito magrinho, por que não pode fazer um regime para engordar? Para ganhar massa? Eu sei que o mais comum é regime para emagrecer. Mas você pode engordar. Agora eu pergunto, como que você aplicaria isso a um rio? Já sei, Marcelo, quando o rio está cheio, ele está gordo. Quando o rio está seco, ele está magro. Então, o regime de um rio é a alternância do ciclo de cheia e seca dele. E eu pergunto, quando chove muito, um rio enche? Sim. E quando para de chover, ele seca? Sim. Qual é o regime dele? Marcelo, pluvial, depende da chuva. Tá certo. Ah, mas olha lá o outro, nival. Eu não sei o que é isso. Meu querido, pensa bem. O porteiro toma conta do quê? Ah, Marcelo, da porta. Você tomou uma pedrada. O que te acertou? Uma pedra. Petroleiro transporta o quê? Petróleo. O que eu estou fazendo na língua portuguesa? Marcelo, já entendi. Palavra primitiva, palavra derivada. Pedra, pedrisco, pedregulho, pedreira, pedrada. Porta, porteiro, portaria, portão. Petróleo, petroleiro, petroquímica, você entendeu? Agora, nival, vamos pensar alguma coisa. Qual seria a palavra primitiva? Marcelo, neve. Neve, nival. Não, Marcelo, mas no Nordeste não tem neve, então tá errado. Tá errado. Como é que o Brasil vai ter um rio de regime nival se aqui não tem neve? Pô, nival é lá na Cordilheira dos Andes, pô. Quando chega o verão e a neve derrete, a água cai dentro do rio, ele enche. Pronto. Então a letra B não pode ser. Tem o maior potencial hidrelétrico instalado no país. Ah, mas ele é a maior quantidade de usina. Marcelo, mas de novo, isso não é uma característica da natureza. E mais uma, o maior potencial hidrelétrico não é da bacia do São Francisco, Marcelo, é da bacia do Paraná. É aqui onde fica Itaipu, Jupiá, Ilha Solteira, Marimbondo, Furnas, Cachoeira Dourada, você entendeu? Salto Osório, certo? Porto Primavera, é aqui no Sudeste. É aqui que é o maior potencial hidrelétrico instalado do Brasil. Mas essa não é uma característica natural, certo? Característica natural é o maior potencial disponível. E esse é da bacia amazônica, certo? Ah, bacia hidrográfica com drenagem endorreica. Marcelo, não entendi o que é isso. Drenagem endorreica. Olha a língua portuguesa. Meu querido, por favor, quando alguém durante um jogo de futebol choveu muito, fala que a drenagem do campo é boa, significa o quê? Marcelo, que a água escoou para fora. Exato. Então a drenagem de um rio é o escoamento da água. É para onde a água escoa. Ah, mas e aquela palavra endorreica? Meu querido, olha o prefixo. Você já fez uma endoscopia? Sim, Marcelo. Você já tomou algum medicamento endovenoso? Sim. O que o prefixo endo significa? Dentro. Dentro. É para dentro. Ah, mas como que uma drenagem é para dentro? Meu querido, significa o seguinte, imagine a seguinte situação. Imagine que o rio tem uma nascente, aí ele vem correndo da superfície e ele deságua num lago. O que é um lago? Marcelo, é um pedaço de terra cercado de água, cercado de terra por todos os lados. Se um rio deságua num lago, algum dia a água dele vai chegar no oceano?
Não, Marcelo, está dentro do lago, então ele nasceu dentro do continente e desaguou dentro do continente. Ele é endorreico. Agora, qual que seria o outro prefixo? Já sei, Marcelo, eu vou pegar do verbo extrair. Extrair o dente, expulsar o jogador, atividade extraclasse, extrato de tomate. Marcelo, esse prefixo é para fora, é tirar. Então, se eu falo que a drenagem é exorreica, significa o quê? Que o rio pega água aqui dentro, ele nasce dentro do continente, e deságua onde? No oceano. Ele joga água para fora, que é o que o Rio São Francisco faz. Ele joga a água dele no Oceano Atlântico. Então a drenagem dele é exorreica e não endorreica. É falso. Agora, está lá o gabarito. Possui rios afluentes do tipo temporário. Pessoal, por favor, o São Francisco, ele corta o semiárido nordestino. Será que ali ele tem algum tipo de rio que durante o período da seca o leito fica seco? Sim, esse é um rio que nós chamamos de intermitente ou temporário. É possível, sim, é verdadeiro. E essa é uma característica natural. É o gabarito. Tranquilo, beleza? Vamos lá. 4. No mapa apresentado acima, destaca-se extenso tipo de vegetação encontrado no semiárido brasileiro, caracterizado pela... Pessoal, por favor, vocês estão vendo que é o interior da Bahia. Lembra que eu falei aqui, zona da mata, agreste, sertão. Aqui, por incrível que pareça, na Bahia é cerrado, beleza? Mas aqui é o semiárido, caatinga. Você se lembra que caatinga no Tupi-Guarani é uma palavra que significa mata branca. Você entendeu? Beleza? E qual seria uma característica dela? Inexistência de atividade econômica. Quer dizer que dentro da caatinga não existe atividade econômica. Claro que tem, Marcelo. Tem agricultura familiar. O esporte de sertanejo é vaquejada. É vaquejada. Pessoal, por que o nome é vaquejada? Porque você tem que derrubar a vaca, o boi. E se o cara mexe com vaca, o que ele é? Vaqueiro. E se ele é vaqueiro, qual a atividade dele? Marcelo, pecuária? Quem falou que inexiste atividade econômica? Certo? Você tem atividade extrativa mineral também. Tem o polo gesseiro lá em Pernambuco. Certo? Caramba, isso é falso. Escassez de chuvas, que não é tão severa quanto no agreste. Pessoal, pelo amor de Deus, presta bem atenção. É zona da mata, agreste e sertão. A parte mais seca do Nordeste é o sertão. Por incrível que pareça, no agreste ainda chove mais. Então a letra B está errada. É mais severa que no agreste. Beleza? C. Deciduidade da vegetação. Marcelo, não entendi nada. Deciduidade, o que significa isso? Meu querido, presta atenção. Essa aqui é a alternativa correta. É a alternativa correta. Ah, Marcelo, mas como assim? Meu caro, presta bem atenção. Quando você fala que um vegetal é essa palavra aqui, ó. Quando você fala que uma planta é caducifólia, ou decídua, ou caduca, o que significa isso? Marcelo, significa que numa determinada época do ano ela perde as folhas caem. As folhas caem. E isso acontece no Nordeste, justamente devido à questão da seca. Pensa bem, moçada, se tá seco pra caramba, não tem água, como que a planta ou vegetal vai obter o recurso para fazer a fotossíntese? É melhor deixar a folha cair, pô, um período seco. Então, essa é uma característica da vegetação. Ah, Marcelo, mas falta de aproveitamento econômico das espécies. Por quê? Por quê? Quer dizer que o pessoal não aproveita, por exemplo, a vegetação no Nordeste para lenha, fazer carvão vegetal? Por que não? Claro que aproveita. Certo? Beleza? Então, o gabarito é a letra C.
é a deciduidade da vegetação. As folhas caem no período mais seco, certo? Quinta, olha só. O oeste da Bahia, região compreendida nos municípios de Formosa do Rio Preto ao norte, na divisa com o Piauí, e Cocos ao sul, na divisa com Goiás, é a importante fronteira agrícola do país. Soja e algodão são os dois principais produtos agrícolas produzidos na região, e a produção de algodão apresentou no período de 98 a 2003 aumento de 56%. De acordo com os dados do IBGE, no oeste baiano, concentram-se 92% de toda a produção de grãos, e alguns estudos estimam que a região possua grande potencial de expansão em razão da extensão das áreas disponíveis e das condições climáticas e edáficas propícias. Pessoal, edáfica é condição de solo, tá? Com base no texto acima, é correto afirmar que a transformação do oeste baiano em fronteira agrícola foi acompanhado de... Pessoal, o oeste da Bahia, você está falando da região de Barreira, São Desidério, Luiz Eduardo Magalhães. Hoje é uma das maiores áreas produtoras de algodão e soja do Brasil. Não se esqueça que para essa área, nos últimos tempos, o pessoal tem usado uma expressão. Desculpa eu escrever aqui, ó. Matopiba. Matopiba é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É a nova fronteira agrícola do país. Certo? O pessoal foi para lá e ocupou e está produzindo, que é uma beleza. Agora, qual é o tipo de agricultura, qual é o modelo agrícola que se implantou lá? Marcelo, é o modelo do agribusiness, do agronegócio. É agricultura moderna, mecanizada, intensiva, comercial, certo? Grande quantidade de insumos, adubo, fertilizante, defensivo, correção de solo com calcário, certo? É isso. É esse modelo agrícola. Então, a ocupação dessa região como fronteira agrícola foi acompanhada do quê? Diminuição da população urbana. Não, Marcelo, a população urbana aumenta, porque se você está mecanizando a agricultura, você bota a máquina no lugar do ser humano, ele migra para a cidade. Não pode ser. Redução da concentração da propriedade da terra. Não, Marcelo, não tem como que para você incorporar esse modelo de produção, para produzir soja e algodão, não vale a pena comprar uma colheitadeira para colher 100 hectares de soja. Não paga. Você precisa de uma propriedade maior. Então a terra fica mais concentrada nas mãos de poucos, certo? Modernização do setor primário e introdução de novas culturas. Marcelo, correto. Correto. Ah, mas eu não sei o que é setor primário da economia. Meu querido, não se esqueça da teoria dos 3 setores do Colin Grant Clark e do Jean Forrastier. Setor primário, agropecuária e extrativismo. Secundário, indústria. Terciário, comércio e prestação de serviços. E muitos dizem que já tem um setor quaternário, que são as atividades de mão de obra mais qualificada, você entendeu? Mas o primário aqui é agropecuária e extrativismo. Você teve a modernização desse setor? Teve! Com a aplicação de tecnologia. E foram introduzidas novas culturas? Sim! Soja, algodão. Isso é verdade. Ah, Marcelo, mas implantação de projetos de irrigação devido ao caráter semiárido da região. Pessoal, essa área da Bahia está fora do semiárido, é uma área de cerrado, é uma área que o clima é parecido com o daqui de Cuiabá. Presta bem atenção, se eu fosse explicar para vocês rapidinho, eu gosto de mostrar, moçada, não tem como, pera aí. Eu gosto de falar, mostrar o que eu falo, então... Moçada, o que vocês verão aqui, por favor, vocês estão vendo, tá? Vou mostrar aqui pequenininho, mas já fica legal, certo? É isso aqui, ó. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui é um gráfico chamado climograma, certo? A linha vermelha é a temperatura média, as colunas azuis é a quantidade de chuva. Esse aqui é o climograma de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que fica no oeste da Bahia. Moçada, é igualzinho Cuiabá, tá aqui, cerrado. Verão chuvoso, inverno seco. Pronto, você não tá no semiárido. Tá vendo? 2 estações bem definidas. Verão chuvoso,
e inverno seco. É o clima do oeste da Bahia. Por isso que existe a possibilidade de você aproveitar essa área para a produção de grãos, certo? Beleza? Então, não é implantação de projetos de irrigação. Não precisa, porque você tem 2 estações bem definidas. Projeto de irrigação é lá no Vale do São Francisco, certo? Juazeiro, Petrolina. Ali que isso pega. Tá joia? Beleza? Moçada, aqui eu trabalhei mais questões de geografia da Bahia, tá? Mas vocês sabem que no edital também tem geografia do Brasil. A gente vai abordar isso aí, tá bom? Beleza? Vejo vocês na nossa próxima aula, pessoal. Um grande abraço e até lá.